que a gente achava que era impuro e perdoa dos nossos pecados e nos coloca aptos a fazer isso. O sistema meritorial judaico, ele fazia as coisas ao contrário. Porque eles achavam que era através daquilo que você faz. E tipo assim, pouco havia esse reconhecimento aqui, ai de mim, eu preciso de Jesus, eu preciso que um Messias venha para me redimir. O sistema meritorial judaico rebatido por Paulo aqui no primeiro século. Depois você pesquisa um pouco acerca do contexto dos judeus de Roma. Então vou te dar. Contexto dos judeus de Roma do primeiro século. Flávio Joséfos em Guerra Judaica tem muitas informações acerca. Então o sentimento primeiro é desse de que o homem não tem. Então Paulo, ele está querendo, a mensagem de Paulo é essa, ela é para a teologia nossa gentílica, tem um tema que é um pouco polêmico para quem é muito voltado para o judaísmo, que é o termo cristocêntrica, Yeshua no centro, Jesus no centro. Então, a mensagem de Paulo, ele está querendo dizer que tem que ser por Jesus. Sem Jesus não dá. Não dá para eu tentar fazer com as minhas obras se eu não creio em Jesus. O princípio da obra começa com a minha crença em Jesus. Porque a partir do momento que eu creio em Jesus, a obra que eu fazia, que não era nele, ela vai mudar completamente. Presta atenção. Como é que era a obra de Paulo quando ele era Shaul? Quando ele era perseguidor? Era uma. Depois que ele aceitou Jesus, ela foi outra. Então veja bem, antes de conhecer Jesus, ele tinha obras, só que eram obras que não serviam para salvação. Sabe por quê? Porque eram obras que estavam enganadas. Ele vai dizer em Romanos que o povo não reconheceu Deus mesmo ele estando diante dos seus olhos. Então, aqui em Isaías, que é o texto que ele está usando, porque veja bem, ele está rebatendo o judeu usando documentos judeus. Isso é importante lembrar. Paulo, ele é judeu. Isso é muito importante lembrar. Paulo é fariseu de fariseus. Aí o que ele está fazendo? O que a gente está fazendo? Em Romanos capítulo 3, quando a gente lê, eu falo assim, olha, como está escrito? E o que ele vai dizer? Ele vai dizer como está escrito em Isaías. Então veja bem, é um documento que é judeu de forma irrefutável. Nenhum judeu questiona de que as palavras de Isaías é a palavra de um judeu. Ninguém do mundo judeu, seja ortodoxo ou messiânico, vai questionar que Isaías é um livro que pertence ao Taná, a palavra de Deus. E Paulo está usando essa palavra para mostrar que, na verdade, a fé em Cristo já salvava desde a época da Torá. Que essa coisa de Cristo não é algo que veio novo agora aqui no primeiro século, que ele não está trazendo nada novo. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, gente, eu estava enganado, eu conheci Deus, ele me visitou no caminho de Damasco, e agora eu entendi que a palavra dele sempre foi acerca desse Messias que a gente está condenando. Então, o primeiro ponto é, que Isaías falou aqui, ai de mim, sou um homem de impuros lábios. Primeiro ponto, eu preciso de Deus, eu não consigo, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, eu não consigo. Eu preciso da misericórdia de Deus. É através de Deus que eu vou conseguir executar alguma coisa. Depois que eu tenho esse sentimento de humilhação e de servidão e prontidão perante a Deus, Deus ele vai ter uma ação. Aí o serafim, como a gente leu no versículo 6 e 7, vai tocar a minha boca e vai me deixar apto para isso. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, Senhor. Agora veja bem, Isaías ele está no ponto certo. Primeiro ele se humilhou. Ele, ai de mim, meu Deus, eu estou vendo tanta glória, eu estou contemplando o Rei dos Reis e eu sou um homem tão impuro. Aí depois, Deus, por isso, por essa humilhação, por esse reconhecimento da glória de Deus, Deus toca os lábios dele. Só que depois que Deus toca os lábios dele, vai requer de Isaías uma ação. Aí Deus pergunta assim, quem eu enviarei? Aí Isaías ele tem que ter uma ação. Porque veja bem, depois que Deus ele nos salva, através de Jesus, a gente tem que ter uma caminhada a percorrer. E isso daqui é o pano de fundo que Paulo está apresentando para rebater aquela calúnia que levantaram contra ele. Eu estou falando calúnia porque no capítulo 3 ele usa mesmo essa palavra, a calúnia, dizendo que, Paulo está pregando uma mensagem que é pela graça, e é pela graça, ou seja, Jesus morreu por mim, eu posso fazer seja o que for, eu não tenho mais nada a fazer, ele vai me salvar. Não! Olha o que está dizendo aqui, o pano de fundo que ele abre de Isaías. Assim, olha, depois que Deus tocou no lábio de Isaías, ele fala assim, a quem eu enviarei? Agora fica com Isaías, ele fala assim, olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, depois que nós entendemos que é Jesus, não acaba por aí, não. Agora as obras vão começar. Agora o cumprimento ele vai ter que vir, porque no capítulo 6, eu não vou chegar no capítulo 6 de Romanos, ele vai dizer que só está com Cristo aqueles que estão mortos para o pecado. Então, olha o contexto de Isaías, que Paulo ele abriu aqui em Romanos.
para não dizer que Paulo é um homem que prega contra a palavra, ele está usando a própria palavra para justificar suas palavras. O contexto é, ao contemplar a glória de Deus, ao ver que nós precisamos de um Deus, nós reconhecemos que, coitados de nós, ai de nós, somos homens de impuros lábios. Deus aqui, ele vai ter misericórdia, vai nos perdoar das nossas iniquidades, igual ele falou para Isaías. Aí, depois que Deus ele nos perdoa, Deus ele vai provocar de nós uma ação. Porque o evangelho, ele tem que ter obras, conforme diz a carta do Tiago, sim. Ele tem que ter comportamentos semelhantes ao de Cristo. O evangelho ele tem que ser de pessoas que estão lutando contra o pecado. Então, aí Deus vai dizer assim, olha, quem eu enviarei? Beleza, você se humilhou, eu já perdoei as suas iniquidades, agora quem eu enviarei? Por que Deus pergunta isso? Porque já te perdoei, agora eu quero ver o que você vai fazer. Agora tem que haver uma postura por parte daqueles que são salvos. Isaías fala, envia-me a mim. Sabe por quê? Porque o final do evangelho não é quando Jesus morre por nós. Depois que nós aceitamos a Cristo, nós temos que iniciar a caminhada de obediência. É isso mesmo, a caminhada de obediência. Romanos capítulo 3, vamos voltar para continuar a leitura. Romanos capítulo 3, e a minha água já acabou. Quem me dera ter uma aguinha aqui para beber. Romanos capítulo 3, versículo 15. O pano de fundo de Isaías 59, 7. O versículo 15 de Romanos 3 é precisamente o versículo 7 do capítulo 59 de Isaías. O que mostra aqui que Paulo está usando a Bíblia judaica. Versículo 15. São os seus pés velozes para derramar sangue. Versículo 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Sabe o que é isso aqui? No contexto de Isaías, o povo ele já está perdido, ele já vem o rei Manassés, que é o pior rei de Judá, o mais idólatra, serve a Moloque no próprio templo de Deus, mata os seus próprios filhos. Aí ele está querendo dizer, olha, desconheceram o caminho da paz, estão todos perdidos. Então o objetivo aqui é justamente provocar no leitor esse sentimento que Isaías teve. Porque tem que haver essa discrepância. Veja bem, quando Isaías teve aquela visão maravilhosa, ele falou assim, nossa, isso é tão bom, é tão santo, que coitado de mim. Então, Paulo, ele ressalta muito aqui a desgraça humana, não para humilhar o homem, mas para despertar no homem o sentimento de que ele precisa de misericórdia. Está entendendo? Sabe por que é pela graça? Porque nós nunca podemos desconsiderar que nós precisamos de misericórdia. E preste atenção, nós precisamos de misericórdia tal que, veja bem, Paulo, quando ele é parado no caminho para Damasco, o que acontece? Jesus vê uma grande luz, ele cai por terra, fica cego, ele pergunta assim, quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala assim, olha, eu sou Jesus a quem o persegues. Agora eu quero que você preste atenção nesse pequeno diálogo aqui entre Jesus e Paulo. Preste atenção. Sabe o que Paulo está fazendo ali em Damasco? Ele estava achando que estava agradando a Deus. Paulo, para ir para Damasco, sabe o que aconteceu? Ele era uma pessoa tão temente à palavra que ele tinha aprendido a Torá, que ele tem uma ideia fantástica, assim, olha, eu já sei, esse povo que prega contra Jesus, eu vou para Damasco, porque é uma região onde há portos e há muitas conexões de cidades, e se eu prendo eles ali, eu impeço com que a mensagem que eles estão pregando vai para as outras cidades e espalhe. Então, Deus, eu tive uma ideia excelente. Deus, eu estou procurando te agradar. Eu vou para Damasco prender os cristãos. Só que quando Paulo está tentando ir para Damasco para agradar a Deus, ele se surpreende, sabe por quê? Porque Deus ele fala assim, olha, por que você está me perseguindo, Paulo? E ele fala assim, quem és tu? Cara, como é que você pergunta quem é a pessoa que você acha que está agradando? Você está tão enganado naquilo que você acredita, e ele se colocando como judeu aqui, que você achando que teve uma ideia incrível em prol de Deus, você estava perseguindo o próprio Deus sem saber. Então sabe o que está querendo dizer aqui nessa entrelinha? O homem, ele carece tanto da misericórdia de Deus, que até para conhecer a Deus, ele só conhece se Deus se revelar para ele. Paulo, desde criança, ele estuda a Torá, desde criança ele vem buscando a palavra de Deus, só que quando ele se depara com Jesus, que é aquele cara que ele já estuda desde criança, ele pergunta assim, quem é você? Eu nunca te vi.
Cara, ele está estudando sobre esse cara desde pequeno. Aí joga por terra tudo aquilo que ele sabe. Ele fica pensando assim, poxa, o que eu estava estudando então? O que eu estava aprendendo então? A quem eu estava buscando? A quem eu estava... É exatamente isso, a quem eu estava agradando. Se quando Jesus ele encontra comigo, ele fala assim, olha, você, achando que está me agradando, você está me perseguindo. Aí Paulo fala assim, a salvação vem por Cristo. Porque se Cristo não se dá a conhecer, a gente anda cego. O homem não é capaz de conhecer a Deus se Deus não se der a conhecer. Como não é pela graça e pela misericórdia? Se nem Deus nós conseguimos conhecer se Ele não se revelar. Como? Agora você percebe que esse pela graça não significa que eu tenho que descansar em meus pecados que a graça vai me resolver? Não, é na crença em Cristo que através de Cristo o Espírito Santo vai começar a liberar em mim, a revelação verdadeira. A revelação verdadeira, ela parte de Cristo, ela parte de Jesus. Ou para quem é mais judazante, tem problemas com o nome Cristo, ela parte de Yeshua. É por Jesus, até o conhecimento de Deus, o homem só alcança se Deus permitir. O homem vai até onde Deus deixar que ele vá. O homem não consegue ultrapassar para onde Deus não permitiu que ele fosse. Então, Paulo ele tá jogando a posição humana perante ao mérito de ser salvo tão para baixo, ao ponto de nós nem Deus conhecemos se ele não permitir que a gente o conheça. Vocês que estão me caluniando, vocês condenam que eu pregava contra essa palavra, é porque eu estava como vocês. Eu não cria em Messias, e eu tanto não cria que eu decidi ir para Damasco perseguir os seguidores dele. Mas quando eu decidi, Deus teve misericórdia de mim e falou que na verdade eu estava perseguindo a ele. Então sabe por que eu tenho esse entendimento aqui? Não é porque eu estudei desde criança, é porque ele me encontrou, é porque ele se revelou a mim. O homem conhece aquilo que Deus se revela. Então, é pela misericórdia, é pela graça, é pela fé em Jesus, é pela graça. A graça de Paulo aqui não é liberdade para pecar, não. A graça de Paulo aqui significa que se Jesus não intervém por nós, nós não conseguimos. Vamos continuar lendo que esse capítulo aqui é top. Versículo 17. Desconheceram o caminho da paz, versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, é aquela ideia de tentar jogar para baixo. O homem para jogar para baixo, não para humilhar o homem, mas para colocar o homem numa situação de que ele precisa de Deus. Paulo, e Romanos 7 deixa isso bem claro, mas eu não vou nem chegar lá em Romanos 7, só estou em Romanos 3, ele sempre vai tentar despertar esse sentimento de um desespero humano querendo a Deus. Porque quando o homem ele reconhece que é Deus, que é através de Deus, que é por Jesus, Deus ele não condena, Deus ele faz igual fez com Isaías, ele toca o lábio. Deus ele perdoa, e Deus ele coloca, e a partir daí vem a revelação de Deus. Tanto que o próprio Paulo diz, sabe o que ele diz? Que de pouco aproveitou as coisas que ele aprendeu na época de fariseu perseguidor. Ele continuou sendo fariseu depois que ele servia a Jesus, mas isso é tema para outro vídeo, eu não vou nem falar sobre isso. Mas Paulo ele continua sendo fariseu. Ele se denomina como tal mesmo depois de Jesus. A diferença é que agora ele está lúcido. A diferença é que agora ele está lúcido. Versículo 19 do capítulo 3 de Romanos. Vamos continuar. Vou ler o capítulo inteiro, que é para a gente chutar o balde e ficar de boa. Também já está acabando. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei diz. Olha aqui. Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Quem são os que vivem na lei? São aqueles que não creem em Yeshua. Aí sabe o que aqui está dizendo? Tudo que diz para que eles se calem a boca, eles estão enganados. Eles são como Paulo no caminho de Damasco. Se Jesus se manifesta, sabe o que eles fazem? Quem és tu? Eu não te conheço. Você está examinando a lei. E eu me manifesto para você? E quem és tu? Eu não te conheço. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Essa lei que é isenta da fé em Jesus. Vou ler de novo para ficar claro. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Eu vou acrescentar aqui, abrindo parênteses. Essa lei isenta da fé em Jesus. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Preste atenção. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aplicando a Paulo, sabe quando é que veio isso?
em Damasco quando ele achou que estava fazendo certo pela lei, porque ele estava indo como um perseguidor pela lei, por aquilo que ele acredita. Eu sou um fariseu zeloso, então pela lei, pela palavra, pela Torá, eu vou lá. Só que quando eu me deparei com Jesus, ele mostrou que na verdade eu estava errado, estava pecando, porque o conhecimento que a lei isenta de Yeshua que eu ensinava só mostrava que eu precisava de Jesus. O conhecimento da Torá isenta de Jesus só mostra que o homem é um miserável pecador. Versículo 21. Mas agora, sem lei, só que veja bem, vou abrir um parênteses aqui, sem o requerimento, sem aquela questão da isenção de Jesus, se manifestou a justiça de Deus. Voltando para Isaías. Você lembra que eu disse que mediante a perdição do povo, e Isaías mais especificamente de Judá, até porque o povo de Israel lá em cima já estava preso por Assíria, ou seja, já estava naquele processo, já iam ser miscigenados, a Síria já ia começar a destruir, então o povo de Judá já é o restinho que está sobrando ali. Isaías ele chega à conclusão de que, olha, atenção, não vai ser por Moisés que a gente vai ser salvo, não vai ser por Abraão, não vai ser por nenhum homem, a gente vai precisar que venha alguém sobrenatural. Aí ele vai começar a profetizar sobre Jesus. Uma virgem vai dar à luz, um menino vai nascer, um filho vai dar, e ele vai ser chamado Emanuel, Deus conosco. Então ele já começa a profetizar que Jesus vai vir. Então Jesus é essa justiça de Deus. Versículo 20. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Essa justiça aqui, agora, por que é agora que ele está falando? Porque até então, o que ele está falando? Ele está falando que o homem está perdido, se referindo ao passado e desde sempre. Mas agora ele está trazendo para o presente. Qual era o agora de Paulo? Agora Jesus veio. Ou seja, até aqui no Taná a gente estava perdido. Mas agora se manifestou a justiça de Deus sem lei. Sabe por que ele fala sem lei? Porque Jesus ele é a própria lei. E essa questão da lei aqui, ela condena para quem reprovou no cumprimento. Ou seja, enquanto que no versículo 20, pela lei vem o conhecimento do pleno pecado, vem o conhecimento para o homem que reprovou. Mas aqui na manifestação de Deus, no versículo 21, que é a justiça de Deus, que é Jesus, não houve requerimento porque Jesus ele não foi reprovado. Então, nele veio o cumprimento da lei. Então, sem lei, sem requerimento, sem condenação, se manifestou a justiça de Deus. Olha aqui, versículo 21 ainda. Testemunhada pela lei, pelo Taná, pela Torá e pelos profetas. Um exemplo deles é o Isaías. Todos os profetas, na verdade, profetizaram sobre Jesus. Eu usei o exemplo de Isaías porque ele é o profeta mais messiânico e porque o próprio Paulo, no capítulo 3 de Romanos, tem como pano de fundo o livro do profeta Isaías, precisamente o capítulo 57. Então ele está querendo dizer, olha, mas agora sem lei, sem requerimento, ou seja, sem pecado, manifestou a justiça de Deus. E essa justiça, ela é testemunhada pela lei, no caso a palavra aqui é a Torá, e pelos profetas. Ou seja, eles já estão falando que ele teria que vir há muito tempo. Isaías profetizou que ele tinha que vir há muito tempo. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, já era um tipo de Cristo ali há muito tempo. Até Jó profetizou sobre a vinda de Cristo. Todos os profetas profetizaram sobre a vinda de Cristo há muito tempo. Então essa justiça do versículo 21, sem lei que foi manifesta, é Jesus testemunhada por toda a palavra de Deus. A palavra de Deus já estava anunciando que ele vinha nas entrelinhas. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Sabe o que ele está querendo dizer? O seguinte, essa justiça só faz sentido se você acreditar que Jesus é o Messias. Porque se você não acreditar, você vai continuar refutando essa palavra. Você está entendendo aqui o raciocínio, o fio da meada? Está entendendo o fio da... Qualquer coisa, depois você vê esse vídeo de novo. Eu, para pregar sobre isso, eu já ouço na Bíblia falar do Romanos capítulo 3 há mais de 5 anos. Então, veja bem, versículo 22 do capítulo 3. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. Então, olha... Tem que haver uma crença que Jesus é essa justiça manifestada.
Então repare que esse sem lei aqui não é porque nós estamos sem lei, é porque não houve requerimento da justiça de Deus, porque Jesus ele não foi condenado. Ele veio como a própria lei e ele veio sem esse problema de não ter cumprido desse requerimento. Jesus ele veio sem esse jugo da lei falando assim, você errou, você reprovou, eu estou te condenando aqui porque você... Não, Jesus ele não precisava disso. Jesus não precisava disso. Jesus não precisa de condenação, porque ele é a própria palavra e nele não houve falhas. Versículo 23. Fica aí que o Paulo ainda vai chutar o balde aqui nesse capítulo. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sim, foi gratuitamente por sua graça, sim. Sabe por que foi? Porque nós já estamos vendo que se Jesus não vem, o veredito já está dado, o homem já está perdido. Isaías chegou a essa conclusão. Tanto que Isaías, ele já nem profetiza mais acerca de outro profeta, outro homem que vai vir, que não Jesus. Ele profetiza sobre João Batista, mas João Batista, ele vai abrir o caminho para Jesus. E veja bem, depois que o povo, ele mesmo assim não ouve a palavra de Isaías, eles vão para o cativeiro babilônico. E preste atenção, o cativeiro babilônico é a última vez que o povo vai para cativeiro assim de forma clara. Porque a partir do cativeiro babilônico, depois quando eles voltam, sabe o que vai acontecer na Bíblia? Vai acontecer uma coisa que os estudiosos chamam de silêncio profético. Sabe por que existe esse silêncio profético? Porque todo o Taná se viu para mostrar que não houve homem digno, desde os patriarcas até os profetas, de redimir a população. E todo o Taná sempre veio assim, mencionando que vinha Jesus, vinha Jesus, vinha Jesus. Quando chegou no fim do cativeiro babilônico e eles são libertos, Deus não tinha mais que mandar profeta para profetizar que eles estavam errados, se a solução agora seria só Jesus vir. Chegou num ponto que ou Jesus vem ou não adianta. Não adianta, Moisés não vai conseguir salvar o povo, Abraão não vai conseguir, Davi não vai conseguir, ninguém vai conseguir. Não adianta. Então, foi pela graça, porque Jesus ele precisou vir. Agora veja bem, quando houve silêncio profético relativamente a um protesto de Deus para a humanidade. É justamente isso. Ele fala assim, olha, lavo as minhas mãos, não falo mais nada. A partir de agora eu não vou falar nada durante 400 ou 500 anos. E eu vou ter que me manifestar, porque eu já vi que ou eu me manifesto, ou Jesus vem, ou não tem solução para o ser humano. Então, foi gratuitamente sim. Porque Deus ele poderia fazer o seguinte, olha, beleza, Jesus não vai, acabou aqui. Mas eu vou dar mais uma chance, eu vou manifestar. Eu estou te dando essa de forma gratuita. Só que o silêncio profético, sabe quando ele acabou? Aliás, peraí, deixa eu falar só uma curiosidade aqui, só por título de curiosidade. É no silêncio profético que vai se levantar um homem dos lados gregos, chamado Antíoco Epifânios, que vai detonar o povo de Deus, vai queimar vários pergaminhos. E Deus vendo toda a desgraça do homem, permitindo que a própria palavra seja queimada e perdida. É justamente por causa da desgraça que Antíoco Epifânios causou, e atenção, desgraça aqui que eu estou falando é de algo muito ruim que ele fez, é que depois da Septuaginta ela perdeu a sua correspondente hebraica depois de ter sido traduzida. E houve essa questão da veracidade. O povo começou a questionar muito a Septuaginta, porque Antíoco Epifânio ele atacou o povo de Deus de forma tão agressiva que até os escritos ele foi destruindo. E havia poucas correspondentes genuínas hebraicas. Só que vai haver isso é um livro apócrifo, por isso eu não vou perder muito tempo nele. Vai haver no meio do povo judeu uma revolução chamada Revolução de Macabeus. Preste atenção, o povo ele está no silêncio profético. Deus chegou à conclusão aqui que, olha, já era, ou Jesus vai ou não dá, e Paulo está falando aqui, eu vou voltar para Paulo. A salvação foi de forma gratuita, porque se Jesus não vem, meu irmão, e ele veio de forma gratuita, porque ele veio sem a gente merecer, então foi mais do que de graça. Então é gratuita sim, não significa que a gente vai viver em pecado, mas ela foi gratuita porque a gente não merecia que ele viesse, mesmo assim ele veio. O silêncio profético ele só acabou depois dessa revolta de Macabeus, porque veja bem, Deus, para salvar o homem, ao contrário do que a gente pensa, que Paulo prega algo que é só pela graça, sempre vai ter que ver uma ação de Deus, uma ação do homem de buscar Deus. Essa revolução de Macabeus, ela vai ser temida até pelo próprio Império Romano. Na altura não é Roma que está no poder, é Grécia.
E Grécia está dividida em três também. Ali no o império do sistema do mundo já está todo destruído. Mas eu também não vou entrar nisso, é pano para outro assunto. Vai começar a haver uma revolta do povo de Deus acerca daquilo que está acontecendo. Através de antigos epifânios e gregos e romanos e todos os povos. Estão oprimindo, estão fazendo com que eles não sirvam o próprio Deus, queimando seus próprios pergaminhos sagrados. Aí os macabeus eles vão se revoltar. Deus ele vai se agradar disso, e era isso que ele estava esperando, uma ação do homem. Deus ele vem com uma ação salvadora sempre que nós temos uma ação de o querer buscar, de pelo menos, ainda que a gente não consiga, tentar obedecer. Nós temos que tentar obedecer, nós temos que tentar fazer o certo. E algumas coisas a gente vai conseguindo fazer. Depois que há isso, aparece a voz no deserto, que é João Batista, e vem Jesus. Versículo 25. A quem Deus... Nossa, velho, versículo 25 é profundo. Meu Deus do céu, é muito forte o versículo 25. Eu até vou ler o 24 de novo para a gente entrar no 25. Sendo justificados gratuitamente, eu já expliquei aqui que de fato é mesmo gratuitamente, não significa que nós não temos que cumprir sim, mas é gratuitamente, porque Jesus veio sem a gente merecer. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nossa, segura o versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente, do Antigo Testamento, cometidos. Deus, ele foi tolerando, por ter Deus na sua tolerância. Agora preste atenção, olha como começa o versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Quando ele fala de propiciação, ele nos arremete para Êxodo, capítulo 25, versículo 22. Para a gente mostrar que a salvação, mesmo natural, sempre foi através de Cristo, havia lá no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, a Arca da Aliança. E de como é que era redimido o pecado do povo. Eu não vou entrar em muitos detalhes acerca disso, mas depois que o sacerdote, uma vez por ano, entrava lá dentro do Santo dos Santos, o que ele fazia? Tinha a Arca da Aliança. Nessa Arca da Aliança, como é que ela era? Dentro dela continha a vara que tinha florescido de Moisés, a Torá. Depois em Hebreus vai acrescentar umas coisas que o Taná não acrescenta. Vai dizer que também tinha o maná, que foi... Em Hebreus fala que também havia lá o maná que caiu dos céus, uma demonstração do maná. Na Torá não fala isso, mas em Hebreus fala. E o Santos dos Santos, ele fazia o seguinte, ele entrava ali com o sangue de um animal puro, limpo e santificado, e ele aspergia sobre a Arca da Aliança. E esse sangue, ele caía sobre os querubins, sobre a propiciação, a tampa da Arca da Aliança, que tinha os anjos tampando ela com as asas, sobre a tampa. E dessa forma, eles eram purificados do pecado daquele ano. Isso aponta para Jesus. Agora veja bem, Paulo aqui no versículo 8, quando ele fala sangue como propiciação, ele está falando de caforete. Ele usa a mesma palavra que na Torá, em Êxodo 25, 22, a palavra é kaporef. A mesma palavra apontando para Jesus. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, que Jesus, ele era esse tampa pecado que aspergia o sangue. Sabe o que a tampa fazia? Ela cobria a lei que estava dentro da arca. Olha o que Paulo está dizendo, olha, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, o propiciatório, a tampa da arca. E ele vai fazer essa analogia, transferindo ela para Jesus, dizendo assim, ó, mediante a fé para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados cometidos. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, os mesmo lá no sacrifício do tabernáculos. Jesus, ele era aquela tampa que recebia o sangue e guardava e cobria o pecado. Porque veja bem, a lei, a Torá, os 10 mandamentos, eles estavam dentro da arca, eles não estavam fora. E sobre a arca vinha o sangue de Jesus para matar o pecado. E Jesus, o que ele fazia? Ele guardava os mandamentos, ele guardava os preceitos, ele guardava a Torá. Jesus, ele veio para cumprir a Torá. Tô ficando sem bateria, misericórdia, a mensagem ainda tá na metade. Eu me lembro. Peraí. Meu Deus, como é que eu vou segurar meu telefone agora? Peraí. Deixa eu só posicionar meu telefone aqui. Pronto, beleza. Versículo 26.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Tudo isso que ele estava falando no passado, finalmente agora se fez claro, já se manifestou. No tempo presente,